Boa noite. No programa desta quinta-feira, a gente destaca a problemática do lixo nas pequenas e grandes cidades. E o Quias Barros, embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil, explica a importância deste debate no processo eleitoral deste ano. E mais, PSD Mossoró muda de presidente antes da convenção. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você já pode, a partir de agora, mandar a sua mensagem aqui para o nosso entrevistado, o Quias Barros, que faz parte deste importante instituto que trabalha esta temática que, por vezes, é esquecida na sociedade, que é lixo. O destino correto destes, do que é recolhido nos municípios, o que é feito, o direcionamento também, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Mande a sua mensagem, a sua participação, os contatos já estão aparecendo aqui no canto da tela. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista, a gente já traz informação. Atenção! O PSD de Mossoró tem um novo presidente. Paulo Afonso Linhares não é mais presidente do Diretório Mossoroense do Partido Social Democrático. Com a saída, quem assume a função é Almir Mariano, secretário municipal de Programas e Projetos da gestão Alisson Bezerra. A apuração aqui do nosso jornalismo revela que a mudança está publicada numa certidão emitida pela Justiça Eleitoral, atualizada agora, dia 22 de julho. O ex-presidente Paulo Linhares retornou ao Previ Mossoró após negativa de integrar como vice na chapa que busca a reeleição do prefeito Alisson. A gente fala sobre este assunto, aqui no nosso cenário político TCM, que a gente já trouxe essa repercussão. Não, vamos voltar lá. A gente trouxe essa repercussão aqui no nosso programa, né? A gente falou aqui sobre a busca de Paulo Linhares por ser indicado como vice, e agora esta novidade. Retorna ao Previ Mossoró, o Paulo Linhares, e assumindo o Almir Mariano, que já esteve também aqui no cenário político TCM. A gente fala sobre esta indicação, a vice, porque não chegou ainda esta confirmação. É possível que isso aconteça apenas na convenção, no dia 3, próximo dia 3. Está marcada esta convenção do União Brasil para o próximo dia 3 de agosto. Vai participar PSD, Solidariedade e também a Rede Sustentabilidade, é claro, além do União Brasil, lá no Colégio Sementes, no Planalto, 13 de maio. A diretoria do PSD de Mossoró segue da seguinte forma: presidente Almir Mariano, secretário-geral Gutierrez Aquino e o primeiro tesoureiro, o Marco Antônio Medeiros, que inclusive é o mais cotado para assumir aí essa função de candidato a vice junto com Alisson Bezerra. A gente segue acompanhando. O secretário da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte, Gustavo Coelho, anunciou agora há pouco o início dos serviços de recuperação da rodovia entre os municípios de Tibau e Grossos, também conhecida como Avenida Litorânea Deon Caenga. Acompanhe. Olá, pessoal de Grossos, olá, pessoal de Tibau. Temos uma boa notícia para dar, que é o início da recuperação da rodovia que liga Grossos a Tibau, Tibau a Grossos, a nossa conhecida Deon Caenga. Estaremos executando a recuperação de todos os trechos críticos, restaurando, portanto, esses trechos que hoje apresentam problemas, fazendo um novo recapeamento, uma nova sinalização, de forma que teremos uma rodovia muito mais segura para todos os nossos usuários. É impressionante o quanto as pessoas reclamam de rodovias, esburacadas. E a Deon Caenga é uma delas. Uma rodovia que passa muitas pessoas, inclusive turistas, Quando não existe acesso a essas áreas onde o turismo é mais forte, acaba que dificulta demais o impulsionamento desse segmento tão importante
aqui para o nosso Rio Grande do Norte. Então, para que essa obra, assim como as outras, né, que estão acontecendo de recuperação de rodovias, possa começar e ser finalizada o mais rápido possível. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista desta quinta-feira e o Quias Barros, embaixador do Lixo Zero Brasil, vem falar sobre este assunto, que tem a ver com eleições, tem a ver com esse processo eleitoral, porque muitas das vezes esse é um debate que fica limitado, restrito ali a um segmento, mas ele precisa ser, mais trabalhado por toda a sociedade, inclusive com cobranças. E o Quias, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao cenário político TCM. O Instituto Lixo Zero tem realizado várias atividades, né? A gente vai falar sobre elas. Mas nesse processo político, o que é que você tem ouvido falar? O que é que você observa sobre os candidatos ao Executivo, Legislativo, sobre este assunto, o lixo? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que nos assistem, né? Primeiramente, agradecer o espaço e o espaço aberto para falar, né, discutirmos sobre esse importante tema para os nossos municípios. Vonúvio, nós, hoje, em a realidade do Brasil, né, vou trazer primeiramente alguns dados para mostrar o quanto essa área ainda é carente, né, de debates mais aprofundados sobre a responsabilidade pelo lixo que nós geramos, né? O Brasil, no último relatório da Abrelp, né, o Brasil constatou que o Brasil gera aproximadamente mais de 70 milhões de toneladas de lixo por ano, né? Quando a gente, toneladas equivale a 1.000 quilos. Quando a gente vai levar para quilos, são mais de 70 bilhões de lixos por ano que o Brasil gera, né? Para ter uma dimensão do que são esses números, se a gente... todo mundo conhece o Maracanã, né? O Maracanã é um espaço muito gigantesco aqui, reconhecido nacionalmente. Então, 70 bilhões de quilos de lixo por ano equivale a 2.000 Maracanãs lotados de lixo, né, que nós brasileiros produzimos. Isso traz um impacto tremendo, né? Outro dado importante que esse relatório também nos forneceu é que, anualmente, o Brasil gasta mais de 29 bilhões de reais para fazer o gerenciamento desses resíduos, que, infelizmente, ainda acontece de forma inadequada, né? Então, infelizmente, esses números no Brasil refletem que precisamos de pessoas na gestão pública voltadas para essa temática também, mais atentas para o que acontece no mundo e o que nós podemos tirar como de bom, né, desses bons exemplos. Então, o Instituto ele entra justamente nesse diálogo, mostrar as potencialidades, né? A gente não trabalha em cima das coisas negativas que existem, porque a gente trabalha na convicção de mostrar o que é bom, a gente consegue atrair bons exemplos e atrair boas atitudes. Então, aproveitando esse momento, né, importante no território nacional, o Instituto lançou o programa voltado para os gestores, né, que, na verdade, não é os gestores, é os candidatos à gestão municipal, que poderão, através desse treinamento, buscar informações e conhecer melhor o que é o Instituto Lixo Zero, né, e trazer um olhar diferenciado para a gestão dos resíduos, né? Então, mudar um pouco desse cenário que hoje é reflexo no cenário atual do Brasil. Essa má gestão dos resíduos que hoje, infelizmente, ainda acontece em grande parte dos municípios brasileiros. Quando se fala do interesse do político, você observa hoje, claro que a gente está falando sobre para incentivar para que esses candidatos venham a conhecer, né, o Instituto Lixo Zero. Mas hoje, na sua opinião, qual é o interesse do político nesse assunto? Para você ter uma noção, e a todos que nos assistem, o governo federal lançou agora um edital, né, para as cooperativas, né, associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né? Então, os editais são até 800 mil, né, que serão destinados às associações. Porém, as associações elas precisam ter sua licença ambiental, né, toda a documentação legal. Uma realidade aqui no nosso estado, por exemplo, né, onde nós estamos situados, infelizmente, se um dos municípios conseguir sequer concorrer a esse edital, vai ser muito, né, vai ser já algo de se animar. Justamente porque hoje, nas gestões municipais, hoje não há essa preocupação com essa temática, né? Implantação da coleta seletiva, valorização dos trabalhos dos catadores, né? Das associações, das cooperativas, não existe por parte dos poderes públicos, com exceções a algumas cidades que estão se destacando. Pau dos Ferros, né, é uma das cidades que recentemente tem feito um trabalho específico para
para essa temática, construir um galpão, incentivar, criar uma associação no município. Então, já estão nesse caminhar. Mossoró, a nossa realidade, nós possuímos 2 associações, né? Mas que ainda merece um respeito, um reconhecimento maior pelo trabalho digno que cada um faz, né? Então, a nível nacional, a nível local, a gente vê ainda, né, uma fragilidade por parte dos gestores municipais diante dessa temática. É por isso que nós temos esses números, né, que infelizmente vêm mostrar o lado ruim do Brasil quando se fala de gestão ambientalmente adequada dos resíduos, né? Então, precisamos mudar essa realidade, e essa mudança só acontece nas prefeituras, né, nos municípios. Então, o governo federal, o governo estadual institui programas, né, fazem os seus editais para incentivar, mas se a mudança não acontecer nos municípios, né, na gestão municipal, essa realidade não irá mudar. É diante dessa realidade que nós estamos com esse programa, né, para potencializar o trabalho, facilitar, né, orientar o trabalho das gestões municipais na gestão adequada dos resíduos. A gente teve uma mudança no governo do estado. O vice-governador Walter Alves, do MDB, assumiu interinamente nesta quarta-feira a chefia do governo do Rio Grande do Norte. Alves ficará no cargo até o dia 30 de julho, quando a governadora Fátima Bezerra, do PT, retorna de missão internacional. Como governador em exercício, Walter Alves vai representar o governo do estado em todos os compromissos e reuniões do interesse do estado, dando seguimento aos entendimentos já iniciados, visando a continuidade da administração do Rio Grande do Norte. Para Walter Alves, essa é mais uma oportunidade de se colocar à disposição do governo e fazer o que for necessário no sentido de defender os interesses do estado, a exemplo das outras vezes que exerceu interinamente o cargo. Fátima Bezerra viajou a Paris, França, a convite do Comitê Olímpico do Brasil, para participar do lançamento da Casa Brasil, que vai funcionar na capital francesa durante os Jogos Olímpicos de 2024, que começam amanhã, sexta-feira. De acordo com o comunicado da viagem internacional, a Casa Brasil tem um papel estratégico nas relações internacionais bilaterais, servindo como polo de promoção da cultura e de intercâmbio de políticas públicas através do esporte. A governadora também vai participar do lançamento da campanha Embratur Sebrae Europa 2024, a convite da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur. Está aí, portanto, temos um novo governador, Walter Alves, que tem a esses próximos dias essa missão de gerir o Rio Grande do Norte. Não espere decisões mais, digamos, mais difíceis, né? Vai ter, claro, as reuniões, vai ter os encontros, vai ter justamente este momento, né, de alinhamento político que é estabelecido entre hoje Fátima e Walter, nesse compromisso que eles firmaram em 2022. Fátima vai para essa agenda internacional e o que a gente sempre reforça aqui, o que eu sempre digo, é que é preciso trazer também resultados. Quais os números desse turismo internacional que é estimulado através destas agendas? É isso que a gente espera e que possam vir muitos destes turistas da Europa, daqui mesmo do Rio Grande do Norte. É preciso haver esse trabalho de divulgação também aqui no nosso estado. Bem, o Rio Grande do Norte tem mais de 2.600.000 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Entre cidades com mais votantes, a Pudi aparece na 12ª posição. De acordo com dados do IBGE, a Pudi tem atualmente 36.094 habitantes. Já o número de votantes, que são as pessoas que estão aptas a votar, somam 29.818. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. O total é maior do que o registrado nas eleições presidenciais de 2022, quando a cidade contava com 28.981 eleitores, e bem maior do que o registrado nas últimas eleições municipais de 2020, quando o município contava com 27.807 eleitores aptos a votar.
Com 29.818 eleitores aptos a votarem nas próximas eleições de outubro deste ano, a cidade de Apodi, que está nessa 12ª posição no ranking, está bem à frente de outras cidades, como o caso de Caraúbas e Pau dos Ferros. E agora desperta a atenção também não apenas para as eleições de 2024, mas já para quem pensa nas eleições de 2026. Ocupando a 12ª posição de 167 municípios no número de eleitores, a expectativa dos moradores é de que cada vez mais as atenções se voltem para o município. No número de eleitores, Apodi fica à frente de cidades como Pau dos Ferros, por exemplo, que contabiliza 21.115 eleitores, e também Caraúbas, com 19.177. Outras cidades da região também tiveram números divulgados. Patu tem 9.997 eleitores, o Marizal 8.978, Felipe Guerra 7.067, Severiano Melo 6.901, Olho d'Água do Borges 4.800 e Rodolfo Fernandes 4.702 eleitores aptos a votarem. A cidade de Viçosa é o menor colégio eleitoral do estado e conta com 2.110 eleitores aptos a votarem. O dia está aí, portanto, são números importantes, né? Que a gente vai trabalhar ao longo desses próximos dias. Tem as convenções partidárias, depois das convenções tem, de fato, a campanha propriamente dita. Aqui na TCM a gente tem pesquisa, tem debate, tem as sabatinas, então importante demais a gente saber desses números, que é para a gente trazer estas abordagens claro, a participação de você de casa, você, nosso telespectador, eleitora. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Ilquias Barros, que é embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil. Ilquias, no bloco anterior a gente falava sobre essa necessidade dos políticos de se integrarem a esta ideia, né, de como tratar o lixo. E é, de fato, hoje uma problemática a ser enfrentada. Como é que o lixo ele precisa ser trabalhado? Como é que ele precisa ser destinado nos pequenos e grandes municípios? A gente trabalha com o princípio, né? A gente trabalha com a não geração do lixo, né? Nós fomos formatados a produzirmos lixo, né? Desde crianças, que a gente pouco se ouvia falar em coleta seletiva, por exemplo, a não ser na Semana do Meio Ambiente, em alguma data específica. Então, nós fomos formatados a produzirmos lixo. Só que o cenário hoje estabelecido, a gente mostra que há uma necessidade urgente de mudança das nossas atitudes. E isso envolve uma cultura, uma reconstrução de uma cultura, né? E os municípios, os gestores, eles precisam estar atentos a isso, porque o cenário está mudando, e também as suas responsabilidades e obrigações. É tanto hoje que o Ministério Público, os tribunais de contas, né, dos estados estão justamente cobrando dos municípios, dos gestores, a responsabilidade pela gestão adequada dos resíduos. Então, para se executar uma coleta seletiva, né, o cenário que está por vir com os grandes geradores, a classificação dos grandes geradores dos municípios, a famosa taxa do lixo a ser implementada. Então, tudo isso, existe uma cobrança pelos órgãos, as entidades superiores, para que os gestores eles se adaptem a essa nova realidade. E o grave de tudo isso é porque os gestores estão deixando passar, e quando vier realmente a obrigação, olha, a partir de hoje você tem que mudar, aí vai vir aquele furacão, né? Porque, como eu falei, o problema é cultural. Então, se não houver desde já um trabalho, né, de educação ambiental, quando vem essa cobrança para taxa do lixo, os grandes geradores têm que fazer a destinação correta, então vai ser um grande problema para os gestores do município, porque vai ter uma repercussão negativa por parte da sociedade devido a uma mudança drástica, né? Ninguém gosta de uma mudança drástica. Então, essa questão do cenário que está se apresentando agora, os gestores municipais, gestores, quando eu falo, prefeitos e vereadores, precisam estar atentos à legislação atual, né, que está exigindo uma posição, uma responsabilidade mais adequada da gestão do município frente a essa problemática hoje que enfrentamos hoje nas nossas cidades. A gestão inadequada seria o destino do que é recolhido nas cidades para um determinado local, como um lixão. Perfeito. Sem o cuidado, sem o trato. Mas
tendo o aterro, está resolvido o problema? Muito boa sua pergunta, Vanúvio, que muitas pessoas acreditam que aterro sanitário existe o lixão, um aterro controlado, que é algo semelhante ao lixão, que apenas há uma fiscalização ali naquela região, e os aterros sanitários, que é uma obra de engenharia, né, que há um tratamento do chorume, do gás produzido e o aterramento de todos os resíduos. Muitos acham que o aterro sanitário é a solução, mas não é. Aqui no nosso estado, por exemplo, são 167 municípios, dos quais apenas 5 municípios possuem aterros sanitários. Então, está resolvido o problema para esses municípios? Não está, porque aterro sanitário, isso é a norma, né? Para as normas lá da construção, as NBR do aterro sanitário, descreve lá que aterro sanitário é unicamente e exclusivamente para rejeito. E o que é rejeito? Aquilo que não tem mais possibilidade de reciclagem ou reutilização. Infelizmente, trazendo aqui para a nossa realidade, por exemplo, Mossoró. Mossoró possui seu aterro sanitário, onde diariamente são destinados mais de 160 toneladas dia de material. E desse montante, 80% a 90% não deveria ir para um aterro sanitário, deveria ser reinserido numa economia circular, que é justamente você direcionar o que é para reciclagem, vai para a reciclagem, o que é orgânico vai para a compostagem ou biodigestão, né? Então, a gestão adequada parte disso, a gente ter a ideia, né, da onde os nossos resíduos estão sendo encaminhados, mas entendendo que o que é reciclável deve ir para a reciclagem, o que é orgânico, um processo de compostagem ou biodigestão, que é o tratamento daquele material na transformação de um novo produto, e o que é literalmente lixo, material de banheiro, material que não tem possibilidade de ser reciclagem, vai para o aterro sanitário. Então, toda a sociedade ela precisa estar ciente disso, né? Estão vindo algumas tecnologias revolucionárias dizendo que é a solução do lixo. Por exemplo, a incineração, que é algo comum que está chegando no Brasil e estamos combatendo esse tipo de prática. A incineração vem para queimar tudo. Queimar reciclável, queimar orgânico, que é um custo bem maior, mas estão vendendo como uma tecnologia do futuro, né? Mostrando que é a solução para a gestão dos resíduos. Só que quando você, o gestor público, quando decide trazer uma incineração, você está trazendo também a inexistência da criação de novos empregos para a cadeia da reciclagem, para a cadeia da compostagem. Então, hoje, o que se deve investir é numa economia circular, é numa economia voltada para a reciclagem e para a compostagem ou biodigestão. E nada de construção de aterros sanitários para destinar todo o material e muito menos a incineração, que infelizmente traz um impacto social negativo gigantesco para os nossos municípios. O governo federal vem insistentemente colocando prazos para a criação de novos aterros para regiões, inclusive, né? São os aterros regionais. Isso mudou ao longo do tempo? Os municípios acataram essa, digamos, legislação, esses apontamentos feitos até pelos órgãos de controle? A lei, a política nacional, ela foi instituída em 2010, dando prazo até 2014 para os municípios se adequarem, né? Então, chegou 2014, 2 de agosto, e poucos municípios se mobilizaram quanto a isso. Houve uma nova discussão, né, câmaras técnicas envolvidas nisso, e ampliaram esse prazo para a destinação adequada dos resíduos. Ou seja, em agosto, próximo mês desse ano, acaba o último prazo para os municípios se adequarem a essa realidade, né? Então, o município que destina seus resíduos para lixão, a partir de agosto eles não poderão. É tanto que, a nível do nosso estado, já existem, né, discussões para os consórcios municipais, onde cidades, municípios se reúnem, investem em um aterro sanitário para destinar todo aquele material. Mas é bom estarmos cientes que há um alto custo para isso. E esse custo vem dos cofres públicos, vem do nosso bolso, né? Do bolso do cidadão. Então, é necessário que o cidadão também cobre dos seus candidatos, né? Provoque a eles como eles irão lidar com esse cenário que está por vir. A taxa do lixo, como será investido? Será a criação de novos empregos? Será investido numa economia circular e assim agregando na economia do município? Então, os eleitores fiquem atentos, cobrem nesse momento tão especial, né, que é um momento de decisão para os nossos municípios. Pergunta aos seus candidatos a vereadores, a prefeito, quais são os projetos, né, para esse cenário que está por vir, né? É um cenário em que haverá queima do material reciclável.
em que haverá desperdício de recurso público, né, para destinação de forma ambientalmente inadequada. Então, isso, precisamos estar atentos e aproveitar esse momento, né, que é um momento que isso acontece a cada 4 anos, e precisamos escolher bem os nossos candidatos e, principalmente, provocá-los quanto a essa gestão adequada dos resíduos nas nossas cidades. Você já ouviu a gente falar aqui sobre marketing político? Já ouviu falar sobre direito eleitoral? Você já ouviu a gente falar aqui sobre assistência social, saúde, desenvolvimento econômico, mas sobre lixo e eleições, talvez seja a primeira vez que você está fazendo essa ligação aqui no nosso programa. Então, é sobre isso, viu? É para atingir a você, eleitor, e você, político, você que vai ter a oportunidade de representar a população, precisa se inteirar sobre essa proposta do destino correto para os resíduos, destino correto do lixo. O Instituto Lixo Zero fala sobre isso. Participe, mande a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, já tem aqui, sim, algumas participações. Daqui a pouquinho a gente traz aqui estas mensagens, já registrando o Janilson aqui conosco, o Niel do Sumaré, junto lá com Dona Dita. Quem também manda mensagem aqui pra gente, Manuel Nascimento, sempre tirando foto da televisão, acompanhando aqui a gente, direto lá do Bela Vista. Obrigado pela participação. Já trago mais mensagens. Agora há pouco aconteceu no começo da noite, né? Aconteceu um protesto em frente ao Nogueirão. Protesto de torcedores, Baraunas, Potiguar, MEC, quem faz parte, né, desse debate esportivo aqui em Mossoró. Júnior Ribeiro esteve lá e traz mais informações. Acompanhe. Torcedores de Potiguar e Baraunas deixaram a rivalidade de lado e realizaram um ato pacífico em favor do estádio Nogueirão, que está fechado desde fevereiro. Com isso, tanto o alvirrubro moçoroense quanto o Leão do Oeste tiveram que realizar suas partidas a partir de fevereiro na cidade de Açu, o que custou muito aos cofres das duas equipes. Os torcedores aqui lamentaram muito o fechamento da praça esportiva e, claro, não marcarem mais presença aos domingos e às quartas-feiras à noite aqui no estádio Nogueirão. Mossoró não tem uma praça esportiva e não tem para onde jogar. Potiguar esse ano teve que jogar em Açu, teve prejuízo, tão bem como o Baraunas teve. E está na hora de Mossoró abraçar o Nogueirão, abraçar o futebol moçoroense, que nenhum político até hoje abraçou. Está na hora. E fico triste, Júnior, o que está acontecendo com o futebol de Mossoró. Nós precisamos de políticos que queiram bem, ame e abrace o futebol de Mossoró. Senão, não vamos passar disso. Tem um pé do Nogueirão, as histórias memoráveis, jogadores, clássico Fotiba, clássica Potiguar e América, Potiguar e ABC, Baraunas e América, Baraunas e ABC. Nós não temos mais essa festividade, essa história de Mossoró está se acabando. Mossoró é uma cidade que tudo teve, hoje nada tem. O protesto que está sendo realizado aqui com as duas torcidas de uma maneira pacífica, e é preciso até ressaltar, muito se fala, né, nessa rivalidade, mas é um momento histórico que a rivalidade é deixada de lado e as torcidas de Potiguar e Baraunas se unem em prol do Nogueirão. Então eu deixo aqui o apelo ao poder público municipal que olhe com bons olhos o Nogueirão, que ele é um patrimônio da cidade do desportista moçoroense. A questão do Nogueirão deixa de ser apenas um assunto esportivo, de torcida, de faixas, de bandeiras, passa a ser um assunto também político. Isso porque o estádio agora é municipalizado e o município de Mossoró tem responsabilidade sobre a gerência daquela praça esportiva. Então a gente espera que este debate ele não aconteça com argumentos rasos, né, com ataques que não vão incentivar, de fato, a troca de ideias para a solução do problema. É preciso a participação dos torcedores, mas de forma inteligente, de forma que agregue, de forma que as sugestões possam, de fato, resolver este problema que está sendo empurrado. Mas a gente quer ver o Nogueirão recuperado, quem sabe, o prédio de hoje recuperado para partidas ou a construção de uma nova praça esportiva. O que o torcedor quer é poder torcer pelo seu time na sua cidade. Bem, estou aqui com uma reportagem sobre captação de órgãos. Vou deixar para você acompanhar no nosso YouTube aqui da TCM, ou mesmo lá no nosso tcmnoticia.com.br, porque hoje aconteceu mais uma captação de órgãos, né, a segunda na semana. Muito importante que isso possa acontecer. O Hospital Tarcísio Maia é referência
neste assunto, hoje em dia, né, com a captação de órgãos, para, de fato, estes órgãos serem encaminhados de forma a salvar outras pessoas que precisam. Novamente foram encaminhados rins e fígado, e este assunto realmente merece destaque aqui no nosso programa, doação de órgãos. Então, se você que está aí nos acompanhando é doador de órgãos, avise a sua família. Então, só para destacar que hoje aconteceu mais uma captação de órgãos. Infelizmente, uma família chora, mas outras famílias, elas têm uma sobrevida com estes novos órgãos. Então, para você acompanhar essa reportagem de hoje, vai lá no tcmnoticia.com.br. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Ilquias Barros, que é embaixador do Lixo Zero Brasil. Ilquias, o assunto é bom. O assunto pode dar voto se trabalhado com o político de forma séria. Quem está nos acompanhando aqui, o eleitor que é curioso, aquele que gosta de cobrar, ou o político pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, como é que ele faz para ter mais informações sobre as ações do Instituto Lixo Zero, para ter propriedade para falar sobre este assunto? A nossa preocupação é justamente que a gestão adequada ela acontece, né, para os municípios, porque reconhecemos os valores sociais, ambientais e econômicos que a gestão adequada dos resíduos possui, né, para o município e para toda a sociedade. E é nesse contexto que o Instituto, além de outras iniciativas que são promovidas lá pelo Instituto, tem esse específico que é para o período de eleição, né, que é justamente o Representa Lixo Zero. Então, você político, né, que está ciente, né, quem vai entrar agora tem que estar ciente que existem problemas nos municípios relacionados à gestão dos resíduos e tem que apresentar soluções para isso. Então, uma forma de contribuir, né, o Instituto lançou o programa Representa Lixo Zero, que é justamente para esses candidatos que querem conhecer melhor o que é a filosofia, o que é o conceito lixo zero, né? Então, existe o Representa Lixo Zero, que lá você terá orientações, né, sobre políticas públicas. Primeiramente, iniciar o que é o lixo zero, como implementar no município, como conseguir o engajamento com a sociedade, como desenvolver um marketing, né, para a sua campanha. Então, tudo isso está disponível nesse curso que o Instituto está oferecendo e disponível nas redes sociais do Coletivo Lixo Zero Mossoró. Então, vai lá no Coletivo Lixo Zero Mossoró, lá na nossa bio tem um link que já encaminha para a página de inscrição para esse treinamento. E o interessante é que toda a sociedade também possa, né, aproveitar esse momento e se deleitar também com esse curso, que é a taxa simbólica, apenas mesmo pela plataforma que está sendo utilizada, um valor bem simbólico mesmo, que bem acessível a toda a sociedade. É bom que a sociedade participe, porque também terá argumentos para cobrar dos seus candidatos, né, em um possível debate, em uma possível visita desses candidatos nas suas residências, perguntando o que há de melhor ou qual a proposta para a melhor gestão dos resíduos no município, né? Então, esse treinamento, esse curso está voltado, né, para essas pessoas que estão mais atenadas a esse tipo de debate nos nossos municípios. Então, é possível fazer o curso e entrar em contato diretamente com você para tirar dúvidas, para ter mais informações da legislação dessas ações. Faz o curso através deste link, né? Está no Instagram, é isso? Está no Instagram. No Instagram. Lixo Zero Mossoró. Lixo Zero Mossoró, lá no Instagram. Mas é possível entrar em contato também com você, Ilquias? Sim. Estamos à disposição. Como figura do Instituto, estou à disposição também para contribuir, tirar alguma dúvida, né? O curso está lá e um detalhe que eu acabei de esquecer, né? Lá existe no curso exemplos de outras cidades em outros países, né? Campinório na Itália, Kamikatsu no Japão, São Francisco na Califórnia, como também uma cidade brasileira, né? Que é Florianópolis, a primeira cidade lixo zero, que instituiu por lei um programa até 2030 de se transformar em cidade lixo zero. Era justamente a minha pergunta, porque às vezes a gente, quando fala sobre isso, sobre lixo zero, sobre o destino correto, né, desses resíduos, sobre uma proposta utópica, né, de que isso não vai acontecer, de que o brasileiro já tem uma cultura de jogar lixo na rua, de não se importar com o destino do lixo. É possível, de fato, disso acontecer? Existem realidades transformadas através desta ideia, Ilquias? Sim, o Brasil, pelas suas dimensões geográficas gigantescas, né, então, muitas vezes a gente passa despercebido sobre esse cenário, né, mas
no Brasil o cenário já está em uma crescente muito interessante, né? Justamente porque a gente tem trazido essas experiências de fora, né? Esses países que eu acabei de citar, a gente tem trazido para cá para mostrar na prática, né? Instruir, né? Os embaixadores aqui a propagar esse conceito. E hoje nós já temos exemplos práticos de como isso está acontecendo. Temos a cidade de Florianópolis, mas também temos cidades ali na região do Mato Grosso que também já estão com políticas direcionadas para cidades lixo zero, né? Então, esse treinamento, além dessa parte introdutória, também será mostrado como essas cidades colocou na prática, instituiu na prática políticas públicas e como esses projetos hoje têm sido realizados, né? Quais os avanços na gestão dos municípios. Tem um período que você tem dado entrevistas também, proferido palestras. Qual é o período que acontece no ano? Que tem uma semana lixo zero, e é possível também de fazer esse contato para que alunos de escolas, para que professores possam se preparar também para este assunto? Sim, a gente tem um calendário pedagógico que durante o ano a gente realiza 5 eventos. Os embaixadores são responsáveis por promover esses eventos e é uma forma da gente conseguir engajar a sociedade para esse debate, né? Nesse debate. Então, nós promovemos durante o ano a Semana da Compostagem, o Encontro de Boas Práticas, o Atitude Cidadã, o Dia Lixo Zero e a Semana Lixo Zero, que geralmente acontece no mês de outubro, mas esse ano, por questões de eleição, a gente readaptou para o mês de novembro, né? Terminando as eleições, a gente realiza a Semana Lixo Zero a nível do Rio Grande do Norte. E isso é uma forma da gente estar constantemente levando o diálogo, mostrando que é possível as pessoas se tornarem cidadãos, as escolas, as instituições, as empresas a tornarem cidadão e assim as cidades se tornarem também cidades lixo zero. Se tem um cidadão, se eu tenho escolas que são lixo zero, se eu tenho empresas, então automaticamente, né, a cidade também se tornará lixo zero. Se tornará uma cidade com engajamento social, com um reconhecimento social e com um desvio de aterro, né, de 80% a 90% de materiais recicláveis e compostáveis. Então, cidade lixo zero é isso, né? Quando a gente consegue ter esse engajamento, consegue reconhecer o valor social, ambiental e econômico dos resíduos e começa a encaminhá-los de forma adequada, fazendo com que seja possível. Então, qualquer dúvida, entra lá no Instagram do Lixo Zero Mossoró, estou à disposição, ou então pelo meu WhatsApp, 849-9945-1009, que tentarei me adequar e estar contribuindo das demandas possíveis de chegarem até a mim. Um abraço aqui para o Nonato Gomes e Edilene Moraes, sempre acompanhando aqui o nosso cenário político TCM. Bem, o nosso programa já está aqui no finalzinho, mas existem condomínios que são pequenas cidades. Este tipo de iniciativa, e o que um minutinho para você trazer talvez até algum exemplo, é possível de se começar, de se iniciar essa ideia através de condomínios, já que Mossoró tem muitos? Nós estamos com um projeto em andamento, né, que isso aí é já um spoiler que eu vou estar soltando agora, seria para a Semana Lixo Zero, que a gente quer iniciar um projeto piloto aqui em condomínios, né, mas que também vai se estender a bares e restaurantes da cidade, né, que é justamente iniciar a propagação na prática do lixo zero nesses estabelecimentos. Então, a gente está tentando uma chancela com o Ministério Público, a Prefeitura Local, o Tribunal de Contas, tudo linkados um ao outro, para a gente trabalhar a sustentabilidade nesses estabelecimentos. E assim, iniciar a revolução aqui na cidade como uma cidade lixo zero. Só para reforçar, qual é o Instagram e o contato aí para mais informações? Lixo Zero Mossoró, é o nosso Instagram, e o nosso WhatsApp é 849-9945-1009. E o Quias Barros, embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Eu que agradeço e sempre estarei à disposição para contribuir com essas pautas voltadas para a sustentabilidade. Lembrando que se você não anotou aqui o número do Ilquias, já você acompanha a reprise aqui na TCM e também lá no YouTube você pode anotar o telefone. Vem aí o Radar Econômico com seu Ouviro Rebouças. Acorda, seu Ouviro! Vem aí o programa de economia da TCM. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. Um abraço.